Casão. Olha lá, tá aí os resultados da rodada mais uma vez para vocês. Os resultados de ontem que fizeram esse confronto, o confronto virar Flamengo e Bayern de Munique. A gente daqui a pouco vai mostrar como é que fica o chaveamento do Flamengo, que ficou bem difícil, ficou bem complicado, bem desafiador o chaveamento do Flamengo. Mas o que eu ia te perguntar, Casão, pegar o time mais fraco, pegar o time mais forte e tal. O que o jogador acha disso? O jogador prefere pegar o jogo casca grossa, agora eu quero enfrentar o bom mesmo, ou falar, não, vamos pegar o time aqui? Não. O jogador de futebol sempre quer jogar o grande jogo. É isso. Sempre quer jogar o grande jogo. Você tem dentro, desde garoto, né, porque todo mundo começa a jogar bem cedinho, por que seu pai te leva para jogar futebol? Primeiro, para você fazer alguma atividade esportiva. Segundo, porque ele percebe que o garoto tem muita competição dentro dele, é muito competitivo. Então você tem que colocar ele no esporte para ele conseguir dosar a competitividade. Senão ele fica competindo em situações assim, com coleguinhas, com amigos. Então você tem que levar ele para o esporte. E aí, o que acontece? A competitividade cresce dentro do cara. Vai crescendo, cada vez você vai treinando, aí você começa a jogar na base, você começa a enfrentar rivais, você começa a ouvir muito cedo, que nem eu joguei no Corinthians com 10 anos de idade, campeonato de leite. Pô, Palmeiras, é o Palmeiras, hein? Não podemos perder pro Palmeiras. Cara, você tem 10 anos de idade, não podemos perder pro Palmeiras. Você nem tem ideia do que é isso, mas você vai pegando essa competitividade. E aí, quando você chega num patamar, já antes de ser profissional, você tem mais vontade de jogar contra os grandes times, ou tem mais desejo de encontrar grandes times do que times menores. Isso também acontece no profissional, é normal. Então, o jogador de futebol, eu tenho certeza que ontem acabou o jogo, acabou a rodada, os jogadores do Flamengo, nós vamos jogar com o Bayern. A primeira coisa, vamos pegar o Bayern. Mas na sequência, dentro do cara, fala, caraca, vamos pegar o Bayern, eu quero destruir, eu quero jogar e tal. Então é o jogo que todo jogador prefere. Esse negócio de, vamos escolher o adversário, isso funciona em outro tipo de esporte. Isso funciona e é normal no voleibol, o Bernardinho fez isso, e não foi só o Bernardinho, diversos já fizeram, né, no voleibol. No futebol você não consegue fazer isso. No futebol não dá para fazer isso. Até porque são 11 caras dentro do campo, totalmente espalhados, né, e não tem pausa. O treinador fica lá no banco, gritando. Então ele não tem um controle. O controle que o treinador tem do banco num jogo de futebol, falando com os caras, é 10%, 15%, sabe? Porque ele depende do recado. O lateral passa aqui, fala pra segurar a bola, não sei o que, isso aqui. Aí o lateral pega a bola, sai jogando, ele nem lembra mais o que o treinador falou, ele tá focado no jogo. Então não dá pra você ter esse controle. E nem faz parte do esporte, não dá pra segurar o jogador de futebol numa partida com o ímpeto dele querer vencer o jogo, dele querer... É competitivo, cara. Você não é preparado para perder, você não é preparado para diminuir ritmo, para escolher adversário. Cara, pode ter acontecido no futebol já? Claro, já aconteceu. Eu joguei na Itália, a segunda metade do campeonato italiano, os caras entram em campo, um ponto é bom para um time, é bom para o outro. No segundo tempo, o capitão desse chega para outro, 0-0, tá bom. Aí o capitão vira para o outro time, e fala, os caras estão pedindo um empate, tá tudo bem? Tudo bem, deixa o empate. E aí ninguém ataca mais, fica aquele empate lá, né? Na Itália acontecia isso direto e não mudou, né? Agora, em competições como essa, Mundial de Clubes, cara, cara, você quer enfrentar o Bayern de Munique, você quer atropelar o Bayern de Munique. Você quer jogar contra o Bayern de Munique. E o Bayern de Munique quer pegar o Flamengo também, quer pegar o Chelsea. É uma questão lógica do ímpeto competitivo de qualquer atleta. Você escreveu sobre esse jogão que vem por aí, né, Casão? Apareceu na tela aí. Seu texto eu escrevi o seguinte, pode ser um dos maiores confrontos desse Mundial. Tirando Botafogo e Palmeiras, também vai ser um grande confronto, mas nós estamos acostumados com ele. É um confronto conhecido esse. É um confronto conhecido para nós. Agora, Flamengo e Bayern de Munique, o que nós temos na cabeça? Bom, o Flamengo, junto com o Palmeiras, é o melhor time dos últimos anos. Cada um ganhou dois mundiais, duas Libertadores, 2 Copas do Brasil, 2 brasileiros, enfim, a maioria dos últimos 5 anos, desde 19 para cá, quem domina mais os títulos é Palmeiras e Flamengo. E aí cai Flamengo contra uma história, cara. Aí você pega uma história do futebol mundial. Você pega uma instituição respeitadíssima
no futebol mundial. O Bayern de Munique significa que ele não é o melhor time do mundo, né? Atualmente. Não chegou em final de Champions e tudo mais. Mas o Bayern de Munique é aquele negócio assim, caraca, nós vamos enfrentar o Bayern. Os caras não desistem nunca. É um time que encara qualquer adversário com muita seriedade. É uma coisa alemã, mas é uma coisa muito de Bayern de Munique. Você lembra que o Lothar Matthaus, há pouco tempo, antes do Neymar vir para o Santos, que fala, o Neymar pode ir para cá, pode ir para o Bayern de Munique. Ele deu uma entrevista e falou assim, não, o Neymar é um grande jogador, é um dos melhores jogadores do futebol mundial, mas não tem o perfil do Bayern de Munique. Sim. Então o Bayern de Munique, ele escolhe a dedos as contratações e os jogadores que eles querem. Às vezes eles não contratam o grande cara. Por exemplo, o Cristiano Ronaldo nunca foi cogitado no Bayern de Munique, porque o perfil do Bayern não é esse. O perfil do Bayern é um coletivo forte, então que é o futebol alemão, é a marca do futebol alemão. Se a gente for querer fazer uma análise real do futebol sul-americano contra o futebol europeu, é Flamengo e Bayern. Eu acho que é Flamengo e Bayern, porque o Flamengo tem a representatividade técnica, aquele que tem mais a representatividade técnica dos times brasileiros, mais próxima da escola tradicional do futebol brasileiro. Tanto que o Felipe Luiz está resgatando isso, que é o toque de bola, inventivo e iniciativa. O Bayern de Munique, ele tem a escola europeia, cara, de jogo de futebol. É assim, clássico. Bayern de Munique é Europa. Flamengo é Brasil. Estou falando de escola futebolística. Então, para mim, eu fiquei bastante entusiasmado ontem, quando eu joguei no Porto, né? Então, não torço pro Benfica. Mas quando o Benfica fez 1-0, eu falei, vai ter o jogo que eu quero ver. Um jogo que eu gostaria de estar no estádio sentado. Se você perguntar para mim assim, Casão, eu tenho um ingresso aqui, você escolhe o jogo que você quiser assistir em qualquer época da sua vida. Eu ia falar assim, acho que eu quero assistir Flamengo e Bayern. É boa. É bom isso. Chegou ele, hein? Mauro César Pereira já está com a gente. E eu já coloco para você esse debate que a gente está tendo aqui, Mauro, bom dia, que é esse confronto Bayern e Flamengo que vem por aí, é o confronto, vai ser o confronto mais interessante entre europeus e sul-americanos para medir força. Estamos falando de uma potência muito importante do Brasil, talvez hoje um dos times... Da América do Sul, né? Da América do Sul. Contra uma superpotência europeia e mundial. E aí é um duelo de escolas, duelo de todas as coisas e num mata-mata. Diferente de Flamengo e Chelsea, diferente de Botafogo e PSG que se enfrentaram na fase de grupos. Bom dia a todos. De fato, né, outro contexto, mas eu acho que a grande curtição dessa competição, né, é justamente essa possibilidade de enfrentamentos, né, de times brasileiros, sul-americanos, de outros continentes com equipes da Europa, ou seja, duelos que você só poderia ver no videogame, agora pode acontecer no mundo real. Eu acho que o Flamengo tem sim uma oportunidade aí de enfrentar uma equipe como o Bayern. Se perder para o Bayern, a não ser que seja uma goleada, ninguém vai poder dizer que é vergonha. Se vencer, vai ser uma vitória histórica pela evidente diferença que existe de investimento e técnica também. O Bayern tem jogadores do primeiro nível do futebol mundial. É um daqueles integrantes, como disse o Felipe Luiz depois do jogo contra o Chelsea, que tem uma elite, né, dos times mais fortes da Europa, e esses são mais difíceis de serem enfrentados. O Bayern está nesse grupo, né, faz parte desse grupo de elite, é um time muito forte, campeão alemão. Então acho que é uma oportunidade, uma chance de enfrentar um adversário que normalmente o Flamengo não enfrentaria. E quando vai ter outra chance como essa? E se por acaso conseguir passar, a possibilidade é grande de enfrentar também o Paris Saint-Germain. Eu acho que tem que ser visto dessa maneira. O Bayern é uma equipe forte, mas obviamente não é um time imbatível. Até coloquei no meu blog ontem os jogos que o Bayern perdeu na temporada. O Bayern perdeu para o Mainz, o Bayern perdeu em casa para o Bochum, que foi o último colocado da Bundesliga. O Bayern, foram as duas derrotas no Campeonato Alemão. O Bayern perdeu para o Aston Villa, para o Feyenoord, empatou com o Celtic. O Bayern perdeu para a Inter em casa, e foi o resultado que acabou decretando sua eliminação ao final, na Liga dos Campeões. Perdeu para o Barcelona, por exemplo. Então, perdeu para times poderosos, para times que não são melhores que o Flamengo, né? Times que são até inferiores ao Flamengo. Tudo vai depender da maneira como o time brasileiro vai se comportar e como o time alemão vai jogar. Eu não acho que o Bayern do Kompany seja um time tão consistente. Eu acho que o Bayern já teve times mais consistentes. O jogo contra o Boca foi um sinal muito claro de que é um time que dá para encarar. O Boca perdeu por 2-1, o Bayern teve dificuldade para vencer. O jogo estava 1-1.
não foi um passeio, né? Então, tem jogo. Agora o Flamengo tem que acertar um grande jogo, tem que fazer uma partida tão boa, melhor do que foi aquela contra o Chelsea para conseguir resultado. E lembrando que o Flamengo pode empatar também e tentar levar até para os pênaltis. É possível, outra possibilidade. Você não é obrigado a vencer, né? Você pode até empatar o jogo. A responsabilidade maior é do Bayern, de vitória, né? Porque é o time de mais investimento, é o time que tem os jogadores mais caros, é o time que tem o Harry Kane, por exemplo, né? Então, naturalmente, é um jogo em que o Flamengo fica um pouco mais à vontade com relação a isso, né? Não tem uma cobrança de que ele tenha que sair vencedor. O que é raro, porque no âmbito sul-americano, em geral, salvo 3 ou 4 confrontos contra equipes que estão no nível do Flamengo, o Flamengo sempre aparece como favorito e cobrado por uma boa exibição. Aliás, é o único time brasileiro que se cobra grande exibição, inclusive pela imprensa. Outros podem jogar qualquer coisa que está bom, né? Até quando joga mal, quando não vence, encontram narrativas positivas. Aconteceu com o Palmeiras essa semana, é uma coisa muito curiosa, até engraçada em alguns momentos, né? E o que vemos agora é a oportunidade de assistir um jogo muito legal, um jogo incomum, que é o Flamengo contra o Bayern, um time importante da América do Sul, do Brasil, contra um dos mais importantes da Europa e o time mais rico da Alemanha, campeão da Bundesliga. Só um detalhe, falar. É um confronto de clubes, né? Não é SAF. O Bayern de Munique tem presidente, é um time, é um clube que vive das finanças deles, da história deles, os patrocinadores que patrocinam o clube, o estádio. A história do Bayern é essa. E o Flamengo é um dos times mais saudáveis financeiramente da América do Sul. Então não é aquela coisa de, esse time é forte porque virou SAF. Não. O Bayern de Munique é forte porque é forte. Sim. E o Flamengo é forte porque é forte. Sim. Não teve... Ninguém comprou. O Bayern ainda tem, né, Danilo? Você que entende desse tema, ele tem o capital aberto, né? Ele também tem ações na Bolsa, né? Que é um caso meio raro de organização. É uma SAF minoritária, né? Uma SAF em que os acionistas não têm o controle. É mais ou menos um modelo que o Fortaleza tenta se inspirar para fazer aqui no Brasil. Eles querem fazer esse modelo, mas é muito difícil, porque é difícil você imaginar alguém que coloque muito dinheiro e não queira ter o controle do seu dinheiro, né? O Bayern, ele consegue isso de um modelo diferente, que eu acho, particularmente, que no Brasil a gente nunca vai ver. Mas só o tempo dirá, Tirone. Tem isso, né? Aqui no Brasil, aqui é mais fácil, ó. Quando a gente fala São Paulo quer fazer peso, isso aí, mas eu quero mandar. Quando a gente fala de peso de camisa, entra muito nisso que o Danilo está falando. O Bayern de Munique, ele vive da história e do peso da camisa dele. É uma SAF menor, né? Porque consegue, com o peso da camisa, com a história do título, com a organização tradicional que o Bayern de Munique sempre teve, investidores acreditarem que possam colocar dinheiro lá que não vai ser usado de outra maneira, entendeu? Então o Bayern tem esse peso, né, dentro do mercado financeiro para o futebol.